noite. Boa noite, Brasil. Wilson Matana, seja bem-vindo, Wilson. Janaína, seja bem-vindo. Diego Gonçalves. Pode estar postando aí, falando de qual município vocês estão nos conectando. Hoje, então, teremos a presença do professor Paulo Arbex, falando sobre plantabilidade. Um tema bastante sugestivo, uma vez que estamos à véspera de início do plantio aqui na nossa região do sudoeste goiano, onde Goiás antecipou o vazio sanitário e a partir do dia 25 de setembro, tendo umidade, o produtor já começa a realizar o plantio. Dentro de instantes, então, estaremos começando. Daniel Nascimento, seja bem-vindo, boa noite. Hoje o tema, então, plantabilidade em grandes culturas, com o professor Paulo Arbex. Marcel Cai, seja bem-vindo. Leonardo Carvalho, sejam bem-vindos. Hoje, então, com o tema plantabilidade, o professor Paulo Arbex já se encontra, né, junto aqui na nossa sala. Dentro de pouco, daremos, então, esperando só um pouquinho mais, às 19h30. Um abraço aí pro pessoal de Lins, São Paulo. Marcelo, de Uberlândia, seja bem-vindo, Marcelo. Hoje, então, com o tema plantabilidade em grandes culturas, com o professor Paulo Arbex, que é doutor em plantabilidade, professor de mecanização agrícola da Unesp de Botucatu. Também é presidente do grupo de plantio direto. Dentro de alguns minutos, então, vamos dar sequência. Daniel Nascimento, Rio Verde, seja bem-vindo. Murcilei, Celcides Farina, seja bem-vindo, Celcides, grande produtor daqui da nossa região. Daniela Oliveira, seja bem-vindo também. Dentro de instantes, então, daremos sequência. Então, está entrando em contato, então, com o professor. Então, para participar junto com a gente aqui na sala. Hidrolândia Diego, seja bem-vindo. Ô, professor, boa noite. Ô, Nestor. Boa noite. Boa noite, Nestor. Tudo bem? Professor? Boa noite, Nestor. Tudo bem? Eu não estou escutando o áudio do senhor. Não está escutando? Deixa eu tirar aqui o fone. Professor, boa noite. Boa noite, Nestor. Está me escutando? Não, sim, perfeitamente agora, certinho. Ah, que bom. Professor, e aí, como é que tá? Tudo certinho? Tudo beleza, tudo beleza. Fui para sua região aí semana passada. Só não passei em Jataí, mas fui em Rio Verde, fui em Santa Helena. Ah, é? Bom demais, velho. Esteve aqui perto, então. Isso, tava aí para a região. Não, com certeza, então. Então, professor, primeiramente gostaria de agradecer a presença do senhor, né? E também do cooperado e produtor, engenheiro agrônomo Ivan Bruselli, que fez a ponte aí para Opa, estar convidando o professor. Então, hoje é dia 20 de setembro, né? Já estamos à véspera do plantio aqui na nossa região, né? Mato Grosso já está plantando, né? Aqui o vazio sanitário antecipou, né? Então, a partir do dia 25, aí, se já tiver umidade suficiente no solo, né? Os produtores já começam aí o plantio, né? E nada mais sugestivo, né, professor? com Muita gente já certeza. tem certeza, né, professor? A grande maioria, acredito eu, né, que 99% já deve ter já conferido suas plantadeiras, como é que estão, né? Era para ser assim, né, Nestor? Agora eu não sei se tá. Tomara que esteja todo mundo assim, mas com certeza estão. Queria mandar um abraço. Eu vi aqui nós temos uma presença ilustre aqui na live, né? Além do Ivan, nós temos a presença do Capela, do Rodrigo Capela, que é um grande amigo. Bom demais, tá? Viu, professor? Então, aí nada mais sugestivo do que a gente está conversando com o professor aí, Paulo Arbex, né? Um dos maiores especialistas em termos aí de plantabilidade, né? Tem toda a nossa atenção, nosso carinho aí pelo trabalho que o senhor desenvolve aí pela agricultura nacional, né? Muito Então, obrigado. viu, professor?
Então, o professor fica situado na onde, professor? Se quiser dar uma boa noite, pode comentar alguma coisa, né? O professor conhece que já está aí, né, professor? Conheço Nossa, toda a região aí, conheço toda a é, região. Eu falo, viu, Nestor, que acho que o lugar que a gente menos trabalha, nós do GPD, né? Depois eu posso fazer a apresentação. Falo que o lugar que a gente menos trabalha é aqui no estado de São Paulo, onde a gente fica. Eu acho que nós vamos mais pro, mais pro Goiás, pro Mato Grosso, do que propriamente aqui em São Paulo. certo, certo, certo. Mas tá bom, viu, professor? Então, para quem não conhece aqui a região de Jataí, né, é uma região assim praticamente que vive de agricultura e também de pecuária, né, mas o forte é a agricultura, né? Hoje temos aqui mais de 200 e poucos mil hectares aí de soja, cento e poucos hectares, mil hectares aí também de milho safrinha, é uma região praticamente agrícola, né? E a gente fica aqui no município de Jataí, tá? É um município que fica aqui em termos de 800 a 1.000 metros de altitude, chove bem, né? Tá? E hoje, por exemplo, está uma noite muito quente. Esse dia tem feito muito calor aqui. Hoje chegou acho que a 38. Hoje estamos por volta de 32 graus agora, nesse momento, tá? Semana passada andou chovendo um pouquinho. Tem umas Não, previsões aí para semana, né? Tá todo mundo aguardando as chuvas aí para, pelo menos, para o mato nascer, né, professor? exatamente. Tá bom. Eu fui Professor, levar chuva para vocês, mas foi uma chuva muito pequena, né? Só choveu um pouquinho durante a noite aí, só deu para espantar o pó. Mas acho que agora a previsão é no final de setembro chover mais, né? tem previsão, né? Vamos ver se confirma, né? Viu, professor? Então, boa noite, né? O professor também quiser se apresentar, comentar alguma coisa, falar de onde está falando, eu acho que é interessante, né? Tá? Claro, Viu? A palavra é do senhor. claro. Vamos lá. Para cima dele, GPD. A Patrícia já pegou o slogan. Ai, Bom, brinco. obrigado, viu, Patrícia, de estar aí com a gente. Bom, eu sou o professor Paulo Arbex, eu sou professor de mecanização da Unesp de Botucatu. A Unesp ela tem 5 campos de agronomia aqui no estado de São Paulo e Botucatu é um deles, né? Botucatu fica aqui no meio do estado, é uma cidade também muito bacana, muito legal. Aí, ó, o meu irmão também entrou aí, ele tá lá em Ponta Grossa, vamos plantar, gente, tem que esperar chover, né? Quando chover, não Eu vi começa a aí o atiçar a Marcos, né? turma para plantar, não. O Marcão, não começa a atiçar a turma para plantar no pó, não, hein, Marcão? Não faça isso, tá? Mas daí, como eu estava falando, eu sou professor de mecanização aqui da Unesp, de Botucatu, e sou coordenador e presidente, fundador, sócio proprietário do GPD, que é o grupo de plantio direto que a gente tem aqui na FCA, e estamos rodando o Brasil inteiro aí, como você falou, né, Nestor? Levando É, esse legado da plantabilidade aí. É muito bacana falar de plantabilidade numa época dessa que estamos chegando para o plantio, né? Então, começa eu falo que a época do ano que a gente mais trabalha é agora, a época do certo. ano que a gente mais trabalha é agora, e estamos preparados para encarar um novo plantio aí, né? É uma nova safra que começa. Com certeza, né, professor? Quer dizer, querendo ou não, né, professor? A gente sempre ouviu falar, né, de plantio, plantadeira, né? Mas plantabilidade, querendo ou não, né, professor? É um termo, entre aspas, assim, novo Novo? e, ao mesmo, velho, né, professor? Tá? Mas é um termo bastante importante, né? Como eu vi alguns vídeos do professor, tudo, né? Falando dos principais fatores aí que afetam que podem melhorar a produtividade, né? E a plantabilidade, com certeza, né? É um desses fatores aí decisivos, né? A gente usando os mesmos insumos, né, professor? A mesma tecnologia, né? E, de repente, com esse fator aí, plantabilidade, a gente consegue aumentar a produtividade, né? Talvez a gente está com Sem a faca e o dúvida. queijo na mão, né, professor? Só que, às vezes, a gente não está sabendo por onde e como comer, né, professor? Muito bom, muito bom o que você falou, Nestor. E assim, é importante frisar isso. Eu vi a sua live com a Lígia, né? Sim, Na sim, semana sim. passada que vocês fizeram, muito legal, parabéns por isso. O que que aconteceu? A gente fala tem vários aspectos dentro de uma boa condição da cultura, né? Então tem a fertilidade, tem a aplicação de insumos, tem colheita,
tem tratos culturais, tem tudo. Só que se você começar mal, que é o plantio, que é a plantabilidade, né? A possibilidade de você colher uma boa safra, ela cai abruptamente, entendeu? Se você começou mal, não tem como você colher bem. Então, o momento do plantio é para a gente fazer com mais capricho. E principalmente o que a gente fala é para parar com aquele conceito que o pessoal é assim, Nestor, em termos de milho, a turma tem mais cuidado, né? Então fala, ah, não, milho eu não posso errar. Agora na soja, a turma vai lá e fala assim, não, eu acabei de receber um vídeo aqui, plantando lá no Paraguai, lá 10 quilômetros por hora, né? Daí como é que você quer uma boa distribuição das plantas assim? Então não dá, né? A gente tem que fazer com capricho, tá certo? Com capricho que esses são os conceitos da boa plantabilidade, que é a distribuição da semente uniforme, então tem que colocar uma a uma, na profundidade correta e na população indicada conforme o material que eu tenho, né? Conforme a semente que eu tenho. Com certeza, né, professor? É, também acho, né, que o plantio é fundamental, né, professor? Porque desde quando acerta o plantio, né, professor, grande parte lá na frente já vai estar bem resolvido, né? A partir do momento que ocorre Isso, um mau plantio de algum talhão, né, com certeza, tanto os técnicos como o produtor, né, toda hora que passar naquele talhão, vai ver que às vezes a semente não germinou direito, né? Não às vezes por causa da semente, mas talvez por causa da plantadeira, né? Às vezes por causa da umidade do solo, né? Entendeu? Então, aí vai o produtor e a gente também que acompanha, vai passar a safra toda, né? Batendo a cabeça, né? Se errar aqui no começo, como o professor falou, né? Lá na frente, corre o risco de a produtividade não ser esperada, né? Agora, a partir do momento que a gente acertou o plantio, né? Com certeza, vai ter mais chance de colher melhor lá na frente. com certeza. Com certeza. E outra coisa, né, Nestor? É assim, ó, a gente não, quando fala de plantabilidade, a gente não está reinventando a roda, né? Ninguém está vindo com técnicas mirabolantes, tal, tal. Nós estamos falando do basicão bem feito. Só que o que acontece? O basicão bem feito, às vezes a gente confunde com o basicão bem feito de fazer de qualquer jeito. Ah, não, basicão bem feito é fazer sem tecnologia, não é isso. Basicão bem feito são aplicar as tecnologias que a gente tem dentro da agronomia, tá certo? De forma correta. Então, colocar quem não sabe que uma semente bem espaçada uniformemente da outra vai gerar cada planta tem o seu prato de comida lá, ao invés de um estar comendo a comida do outro, né? Quando a gente tem planta dupla. Então, isso aí são conceitos básicos, é igual fertilidade. Se você pegar a fertilidade, geralmente o que a gente tem para você ter uma boa fertilidade do solo? Você ter a caixa solo, né? Com um sistema que esteja completo, aquele famoso barril, né? Não pode estar faltando nada. Então, às vezes, está faltando um dos nutrientes, é onde vai vazar o barril. Teoricamente é isso, infertilidade. Implantabilidade, o que é? Não adianta nada eu ter a melhor máquina do mundo, eu ter um solo argiloso de altíssima fertilidade, eu tenho plantio sobre a palha, bonitinho, se eu não funcionar, se eu não regular a máquina, né? A minha plantadeira, a minha semeadora de forma adequada, o que vai acontecer? Errei na distribuição de plantas, minha plantabilidade foi para baixo. Verdade, né, professor? Conceitos Professor, básicos. Conceitos básicos. com certeza, né, professor? Uma coisa que está sobrepondo um pouco, né, professor, é às vezes o operacional, né, professor? Naquela ânsia, às vezes, do produtor querer terminar logo o plantio, né? Às vezes acaba comprometendo um pouco, né? é, a germinação, né? Praticamente o plantio todo, né? O plantio todo. Então, Ô, Nestor, é assim, ó. Eu tenho um conceito sobre isso. Não, ninguém é obrigado a concordar comigo, né? Cada um tem a sua opinião e eu respeito a opinião de todo certo. mundo, né? O que aconteceu? Para mim, a minha visão, trabalhando há mais de 20 anos aí na agricultura, é o seguinte: nós crescemos em área, nós expandimos área, né? Sim, Agora sim, o que sim. que, agora, o que que a gente tem que ter? Então, nós estamos expandindo a área, estamos crescendo, crescendo, crescendo.
Vamos falar horizontalmente, agora nós temos que crescer verticalmente, ou seja, em qualidade, em tecnologia, é isso que a gente tem que crescer agora. Em capacitação operacional, como você falou, né? Então, agora, e eu estou vendo eu tô vendo uma demanda muito grande por isso, né? Por causa da demanda de treinamento, de coisa que a gente recebe, eu estou vendo que o produtor falou, peraí, agora não está mais na hora da gente crescer horizontalmente e começar a crescer vertical, ou seja, em termos de qualidade, de plantio, de tudo isso. Certo. E, professor, tem uma pergunta aqui do Douglas, está É. comentando aí que tem uma empresa aí, né? Uma empresa que já tem plantadeiras aí que plantam aí a 20 quilômetros por hora. Esse comentário é é equivocado ou já tem tecnologia para essa velocidade mesmo, professor? O que o professor acha? Cara, ô Nestor, essa pergunta é excelente. Essa Certo? pergunta, foi o Douglas que fez? Douglas? Douglas, isso, Douglas. Até para poder explicar. E você vai Tá. entender o que eu estou falando. Nós temos máquinas hoje, nós temos máquinas com altíssimo potencial hoje, com altíssima tecnologia, e nós temos máquina que pode colocar semente a 20 km por hora. O dosador, ele pode jogar semente a 20 km por hora. Porque sabe o que acontece? Eu falo em todo lugar que eu vou, Nestor, eu falo assim, ó, não é só jogar semente, tá? Não é só jogar semente. O que acontece hoje? A maioria das áreas a gente planta em cima da palha, faz plantio Correto. direto. Sim. Então, eu tenho que cortar a palha, eu tenho que abrir o suco, daí eu tenho que colocar semente, daí eu tenho que fechar o suco e tenho que compactar, chegar a terra perto da semente para ela poder germinar. Como é que eu Tudo, consigo fazer isso a 20 km por hora? tudo uniformemente, né, professor? Então, é claro, é assim, nós estamos desenvolvendo, lembra que eu falei? Cada vez dosador melhor, cada vez ele tem dosador. Eu tenho simuladores, quando eu vou fazer treinamento, eu levo Uhum. simulador. O cara nem vê a semente passando. Fala assim, ô louco, professor, coloco lá a 10 km por hora, o cara nem vê a semente passando. Eu falo assim, mas e lá no solo, que tem palha, que tem que fechar o suco, que eu tenho que fazer de forma uniforme? Não dá. Isso é física. Não tem como. Pode ver todos os vídeos que a gente vê plantando com altíssima velocidade, como foi mencionado aí pelo Douglas, é tudo preparo convencional. E pouca gente faz preparo convencional agora, a maioria planta na palha. Então, essas coisas que a gente tem que saber medir, né? Que não é a capacidade, não é só capacidade operacional, não é só esse volume louco. Eu falo assim, ó, se você tem que plantar 20 km por hora, desculpa, amigo, mas você está faltando plantadeira, está faltando linha. Se você, para fechar a área, você tem que plantar 20 km por hora, está faltando plantadeira, está faltando linha. Certo, certo. Então, o professor comentou aí a respeito da palhada, né? Na semana passada, a gente teve com o pessoal da cooperativa e com o pessoal da outra empresa também de nutrição vegetal, a gente teve lá na região do Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, né? Mais precisamente no Chapadão. município de Paraíso das Águas, tá? Que é uma área onde tem bastante solos arenosos, né? E o pessoal está fazendo um trabalho muito bom lá. Até mandar um abraço aí pro André, que foi o agrônomo que acompanhou a gente lá, né? Possui uma consultoria lá, e teve mostrando o manejo lá. Então, praticamente, eles fazem palhada de braquiária, né? MG5, Piatã, tá? E tem uma palhada muito grande lá. E aí eles fazem, cada 2 anos, fazem soja, tá? Em um ano eles fazem semente de capim, tá? Então, o problema maior dele, que ele comentou, é justamente o plantio na palhada. Porque a palhada é tão densa, né? Pronto, dificulta um pouco o plantio dele, entendeu? É. Falando, viu, Nestor? Falando de máquina, como eu falei, tem máquinas maravilhosas hoje no campo. Tem máquinas excepcionais. Certo, sim, sim. O pessoal está colocando, e eu queria defender os fabricantes de máquinas. Sabe por quê? Como eu sempre brinco também, máquina não faz milagre. Eu quero plantar 15 km por hora com 20 toneladas de palhada e plantando com o sucador com a botinha lá. Como é que você vai fazer isso? Não, não dá para fazer milagre, gente. Não tem como. Então eu tenho que saber adequar minha máquina, meu tipo de solo, minha palhada com a minha janela de plantio. É só isso. Tá certo. E o professor?
Professor, queria comentar alguma coisinha a respeito dos fatores que influenciam a plantabilidade, professor? Professor, acho que melhor, Podemos, pô. acho que poderia, porque o professor, né, dá para comentar mais aí os fatores aí, então, que vamos ficar mais em cima, então, dos fatores aí que influenciam a plantabilidade. Professor. Beleza, Nestor. Então vamos lá. A gente fala sempre quando eu estou falando dos fatores. Primeiro é a palha, né? Primeiro, antes de começar tudo, eu tenho que ter um manejo de secação da palha apropriado. Né? Estou vendo que o Jordão entrou aí, o grande amigo, né? O Jordão que mexe com manejo de palhada também, né? Com vários tipos de palhada diferente. E o que acontece? Não tem mais volta. Você falar assim, ah, não, vou voltar para o preparo convencional. A palhada, ela já tá presente no Brasil com todas as suas vantagens. Com todas as suas vantagens. Se eu tenho uma desvantagem, que seria o desafio, é a gente saber regular a plantadeira para se plantar em cima da palhada, só isso. A partir do momento que você entendeu que a gente acabou de falar, né, que não existe milagre, não tem como eu chegar e plantar numa alta velocidade, cortando palha, cortando alta quantidade de palha, então eu tenho que regular bem feito a plantadeira. Primeiro item, né? Então, dessecação da palha, manejo da palhada e depois o corte bem feito. Começa por aí. Aí, depois, outra coisa que interfere bastante, né? Que você também sabe bem disso, Nestor, que é o seguinte, a qualidade dos insumos. Eu não vendo semente, eu não vendo adubo. Agora, eu tenho certeza, eu consigo comprovar para vocês com trabalhos que a gente tem, que uma semente de qualidade e um fertilizante de qualidade faz toda a diferença. Sabe por que faz toda a diferença? Por causa do arranque inicial mais uniforme. Quando eu tenho todo mundo que eu falo, toda a semente, né? Com alto vigor, alta germinação, que é uma qualidade fisiológica da semente, todo mundo na mesma profundidade, com um adubo na mesma quantidade. O que vai acontecer? Eu tenho um arranque inicial. Ó, passei da linha aqui do Nestor, ó, todo mundo nasce junto. Agora, o que acontece? O que a gente vê? Geralmente a gente vê assim, ó. Ah, então uma planta tem maior vigor, sai primeiro, uma que está mais funda sai depois, e por aí vai. É isso que a gente tem que evitar, tá? Então, esse é o outro fator. Semente, insumos de qualidade no geral, né? Então, semente e adubo de qualidade. Depois tem outro fator, que seria manutenção da máquina, né? Manutenção da máquina importantíssimo. Em todo lugar que a gente vai, Nestor, a gente fala de manutenção, por quê? Porque a manutenção que se faz, não só aqui no Brasil, em todo lugar, né, que a gente vê, é uma manutenção de trocar peça. Nós somos trocador de peça. Quebrou, troca, né? E, na verdade, a gente precisava fazer uma manutenção preventiva. Ao invés de eu trocar só o que eu vejo quebrado, eu tenho que fazer uma manutenção preventiva para evitar o desgaste, né? Essa é outra coisa que a gente recomenda também e indica, né? Às vezes, eu não troco um disco de corte, né? Olha que loucura, eu não troco um disco de corte, daí ele vai diminuindo o tamanho, o que vai acontecendo? Vai forçando mola, chassi, tudo lá para cima, né? Daí eu chego a ter um rombo pior do que se eu trocasse o disco. É essa manutenção preventiva que a gente fala, tá certo? Que mais que a gente tem? Dá para não ficar a noite inteira falando aqui. Parte de regulagem, velocidade principalmente, que nós já abordamos aqui, é um dos itens, um dos itens que afetam muito a plantabilidade, tá, Nestor? Se a gente pegar, eu falo assim, ó, não existe plantio, eu plantei numa maior velocidade e minha qualidade ficou cada vez melhor. Não existe isso. Eu aumentei a velocidade, eu vou ter decréscimo na qualidade. Daí, você tem que saber quanto que você quer de decréscimo, né? Por isso que eu falei que você tem que conhecer sua máquina e daí, com base nisso, você tem que falar, e aí, qual que é a qualidade que eu quero? Nós temos que parar de receita de bolo. Pode falar, certo. Nestor. Professor, por exemplo, soja e milho. Tem uma velocidade média
para soja e para Então, milho, para a gente não exceder? então, Nestor, é isso, tem Cada uma caso é um caso. velocidade média. Cada caso é um caso, né? É que a gente gosta de receita de bolo, né? Eu chego e falo assim, ó, as mecânicas só funciona bem com a 5 km por hora. Daí o cara vai lá e fala assim, ah, eu planto com titânio aqui a 6,5 e minha qualidade de plantio tá bom. Cara, se você não tiver palha, se você for num solo nivelado, um solo que não é dobrado, né? Um solo reto, você pode até plantar numa velocidade maior. Outra coisa é comparar tecnologias. Então, por isso que eu falo que não tem receita de bolo. Como é que eu vou comparar uma máquina de altíssima tecnologia que coloca a semente quase no chão? Como é que eu vou comparar com uma semeadora mecânica num solo dobrado com 20 toneladas de palha? Não tem como comparar. Então, por isso que não pode dar uma receita de bolo e falar, ó, a velocidade que você tem que andar é essa. Só que como eu não fico em cima do muro, na média, nas mecânicas a gente vai até 5 km por hora, no máximo 5,5, e nas pneumáticas de 6 a 6,5. É isso que é geralmente o que a gente vê com melhores resultados aí, né? E também não tem esse negócio do milho para soja. Os dois têm que plantar bem, como eu falei, né? O pessoal, falei isso no começo da live aqui, o pessoal fala assim, ah, não, o milho eu tenho que plantar direitinho, a soja pode colocar qualquer população lá que ela se ajeita no final. Essa é a maior mentira que tem. Pode ter valido para É, outras épocas, para hoje não. correto. E, professor, tem uma pergunta interessante aqui que eu vi, Claro. que é sobre, acho que o tipo de botinha, que tem alguma que revolve menos o solo? Tem. Muito boa pergunta, né? Tipo de botinha, o que que acontece? Primeiro, na botinha, o que que eu tenho que o que que eu tenho que ficar atento para a unha, para a ponteirinha dela lá, né? A unha desgasta muito a ponteira e tem gente que vai lá e não troca. Isso aí é um item de manutenção, tá? Isso é um item básico de manutenção, básico do básico, é trocar a ponteira quando ela está gasta. Não precisa quebrar a ponteira para eu poder Trocar, né? trocar. Porque é um item assim, ó, quem faz a haste penetrar no solo é a ponteira. E é o ângulo daquela ponteira. Então, respondendo a pergunta, tem haste melhor que a outra? Tem, conforme o ângulo de ataque no solo, tá? E a segunda coisa é a grossura da haste. Tem haste mais fina, que tem um trabalho melhor, e tem haste mais grossa, que no meu conceito, ela mobiliza demais o solo. Então, eu quero uma haste que ela tenha um ângulo de ataque no solo, né? Adequado e que ela seja mais fina para poder não mobilizar muito o solo. Então, ok também, professor. Tem outra pergunta também bastante interessante, que já passou, perguntando quando usa o disco e quando usa a botinha. Muito boa pergunta. Mandar um abraço aí para a turma aí. Tá passando aqui muito rápido aqui, eu não estou conseguindo Muita, enxergar, mas muita pergunta. é, tem quase 100 pessoas aqui. Um abraço pro Paul Semir, pro Coimbra, pro Polon, toda essa turma aí que sabe muito mais de plantabilidade do que eu, tá? Então, é, é, então, Nestor, disco Passou de ou 100, viu, botinha? Os professor? dois. Aí, ó, tá vendo? Que beleza, ó. Disco ou botinha? Nós Isso. vamos fazer essa escolha, nós vamos fazer essa escolha com base no quê? Com base em duas coisas. Profundidade que eu vou colocar o adubo e compactação do solo, tá? A escolha entre um e outra é feito basicamente, tem outros detalhes aí, mas basicamente com isso. O que a botinha faz e por que ela é a mais querida pela maioria? Porque ela faz uma descompactação superficial do solo e eu consigo colocar o adubo numa profundidade maior, tá? Então, por isso que tem gente que fala assim, ah, não, eu só uso botinha. Aqui eu só uso botinha, né? E eu falo assim que não pode ser radical. Tem áreas, a gente usa botinha também, mas tem áreas, por exemplo, que eu tenho integração lavoura-pecuária, que o sistema radicular da braquiária, ela vai lá e ela não deixa compactar o solo, ela forma canais no solo ali, principalmente quando ele está consolidado,
que vai lá e forma canais no solo, então não precisa usar botinha. Ele não faz compactação, eu vou lá e o disco duplo ajuda até cortar melhor a palha, tá? Então, por isso que eu falei que não tem receita de bolo, tem que saber qual que é a minha condição. Tenho compactação superficial? Geralmente tenho, porque tenho, geralmente tenho, professor, porque a turma faz pouca palha e anda com máquina em cima, eu vou tendo uma compactação, vai formando aquele cascão superficial ali, né? Como é que eu vou quebrar isso? Quebro com a botinha. Tá certo. Né, professor? No caso, a palhada também, né, professor? O professor falou, né, da palhada, né? Sim, sim, a palhada é importantíssimo. Para a escolha da botinha e da haste, a palhada é fundamental, né? Que nem eu falei, com alta quantidade de palha, se eu tiver um solo bem manejado, tem gente que não usa sempre a botinha, já usa o disco duplo porque ele ajuda a cortar a palhada, né? Ele ajuda a cortar a palhada e eu É, faço aquele plantio invisível, que era tudo que eu queria, né, Nestor? certo. Aqui muitos produtores, viu, professor? Às vezes começam plantando, por exemplo, principalmente a safrinha, né? Começam plantando, às vezes, com a botinha, né? Só que, às vezes, devido à palhada, não conseguem, né? Por causa da muita umidade, época muito de chuva, né? Aí acabam voltando, então, para o disco, entendeu? Né? Isso. A intenção, às vezes, é tentar trabalhar com a botinha, né? No entanto, devido às condições aí de solo, né, de umidade, acabam voltando, às vezes, montando de novo a plantadeira com os discos. Exatamente. Professor, dando sequência aí, quer comentar mais alguma coisa aí em relação aos fatores aí que afetam a plantabilidade, professor? Joia. Tem mais coisas. Olha só quanta gente bonita e quanta gente amiga entrando aí na live. Estou gostando de ver. Tem mais alguns fatores, ô Nestor. Eu vou falar um fator aqui que ninguém fala. Você Certo. sabia, você sabia que o treinamento e a capacitação do pessoal faz toda a diferença na plantabilidade? Acho que eu fiz essa postagem hoje aí no meu Instagram, né? Às vezes a gente deixa meio de lado e eu falo assim, eu falo uma frase que quem sabe o que está fazendo erra muito menos. Então, nós participamos eu fiz um treinamento na Sementes Vitória semana passada aí em Rio Verde, né? Foi Uhum. fantástico. Não sei se a Patrícia e o Jorge estão aqui ainda, né? Na live aí, mas foi fantástico. Por quê? Porque teve a participação de toda a equipe. A equipe percebeu que o que acontece? A gente vai lá e está passando conhecimento, Nestor. E o conhecimento, ninguém rouba da gente. É o que eu falo. Eu falo assim, cara, o pessoal pode roubar dinheiro, pode roubar o que for, agora o conhecimento ninguém tira da gente. A Ninguém partir do leva. momento que eu tenho, que eu adquiri esse conhecimento, eu tenho certeza que a Patrícia, ela é fiel, né? Ela fala, não, todo ano você tem que vir. Mas eu acho assim, ó, que quando você receber aquele conhecimento, você vai lá, vai iniciar o plantio agora lá, começou o plantio, eles vão lembrar daquelas coisas que a gente falou, de avaliar mais. É outra coisa, né? Eu tenho que avaliar, eu tenho que saber como é que tá. Senão, se eu pergunto para você, aí, Nestor, como é que foi o seu plantio? Você fala, professor, foi bom, foi mais ou menos, foi ruim? Para mim, não falou nada. Agora, se eu perguntar, e aí, Nestor, como é que foi? Fala, não, professor, o plantio foi bom, chegamos com uma população de 250 mil plantas, com CV de 35%. Daí eu fiz a foto do negócio, de como é que está a sua lavoura, né? Então, Então, outra coisa é avaliar. com certeza, né, professor? É os detalhes, né, professor? Detalhe. É o detalhe. E o professor? O professor poderia comentar alguma coisa, por exemplo, em relação às plantadeiras mecânica e pneumática? Tendência forte para as pneumáticas, né, professor? Sem dúvida. Sem dúvida. Assim, Nestor, isso aí é outra polêmica que tem, né? Certo. Se perguntarem para mim, e aí, professor, semeadora mecânica ou pneumática? Eu tenho uma frase muito boa, eu falo assim, ó, as duas bem reguladas vão bem, as duas mal reguladas vão mal. Então, quem que tem que saber qual é a sua tecnologia? É você que conhece a sua área, né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Uma região que a gente vai bastante é Certo. em Maracaju, ali no MS.
né? E tem bastante plantadeira mecânica ainda. Aí eu tive essa curiosidade, porque a turma tá voltando, tá indo tudo para pneumática, né? Falei assim, mas por que vocês estão por que vocês estão com as plantadeiras mecânicas ainda? Fala, professor, a gente já planta devagar. A gente tem dosador bom hoje. Hoje tem dosador mecânico excelente, né? Então, e a gente já planta devagar, planta com cuidado. Fala assim, por que que eu vou comprar uma semeadora pneumática? É opção, é isso que eu estou falando. É opção, né? Então, esse negócio é muito polêmico e assim, tem gente que fala, né? Que o dinheiro não é meu mesmo, fala, não, compra pneumática, que vai resolver todos os seus problemas. Isso é mentira. O que a pneumática tem? Que a pneumática tem de vantagem em cima da mecânica? Com a pneumática eu consigo duas coisas. Plantar numa velocidade um pouquinho maior, não a 20, um pouquinho maior, e a pneumática, né? Eu tenho menos problema de escolha de semente. Hoje, né? Se eu tiver um balaio de gato lá de semente de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é peneira, né? As mecânicas eu não consigo plantar de jeito nenhum. A pneumática eu já consigo um plantio melhor. Então essas duas coisas. Se eu tiver semente uniforme e andar devagar, as duas plantam bem. Nós fizemos um experimento no Paraná, um treinamento no Paraná, no seu Eduardo lá, no seu Eduardo Reinhardt, foi incrível. Foi incrível. Nós colocamos uma máquina de altíssima tecnologia, um conjunto. Se somar o trator com a plantadeira, dava mais ou menos uns 2 milhões de reais. Do lado, uma plantadeira mecânica com 20 anos de uso. Daí eu falei assim, ó, vamos fazer um tiro, daí regulamos as duas. Falei assim, ó, vamos fazer um tiro a 4 km por hora? Vamos. O que aconteceu? As duas, a plantabilidade igualzinha. Aí, é claro que daí aumentamos, daí falou assim, agora vamos a 6. Daí a de alta tecnologia continuou com um padrão excelente e a mecânica começou a perder. Aí foi para 6,5, a mecânica já não plantava mais e a outra indo, né? Então é isso. É exatamente isso, é tecnologia. O que eu tenho de tecnologia disponível para mim? Com base nisso, eu regulo de um jeito ou do outro a minha plantadeira. Verdade, viu, professor? Tem até um produtor que eu acompanho aqui, é um produtor pequeno porte, né? E ele tem uma tatuzinha, sabe? Aquela de 8 linhas. Tá? Uhum. Só que ele é muito caprichoso, né? E todo plantio de milho, ele faz questão que eu vou lá, veja certinho o disco e o anel que ele vai usar, entendeu? E todo ano ele compra um jogo novo. Todo ano ele compra um jogo novo. Tá? E do lado dele tem um produtor grande, entendeu? Tem uma plantadeira pneumática. Vou falar para o professor, às vezes o plantio dele fica com uma melhor distribuição do que do outro produtor, que é um produtor grande, entendeu? Exatamente. Aí muita gente eu levo lá, alguns técnicos, né? O pessoal pensa que a plantadeira dele, né? É a vácuo, tudo. Quando ele vai ver aquela bem antiga, né? Mas só que ele é muito caprichoso, planta bem devagar, né? A área dele é pequena, né? Então ele pode ter esse luxo de fazer. Mas ele faz questão de escolher o disco e o anel todo ano. Ele compra novo, vai lá na loja, já compra o jogo novo, entendeu? Mas querendo ou não, o plantio dele é muito bem feito. Acho que nada mais, né? Aí que tá. É o famoso capricho, né, Nestor? É o famoso capricho. Uma coisa que eu tô falando desse negócio de parar de crescer horizontal e começar a crescer vertical, também uma das coisas é essa, o Nestor, é assim, ó. Será que se eu fizer nós fazemos aí em Rio Verde, nós fazemos um projeto muito legal, que é o Plantio Ouro, planta lado a lado. O produtor planta, a gente planta do lado dele, né? É uma parceria muito legal. Isso. Será que se eu colher 5 sacos a mais, isso aí vale a pena eu andar um pouquinho mais devagar? Tô jogando uma questão aí, vocês respondem, tá? Será que se eu manter uma uniformidade que me dá 3, 5 sacos a mais, será que isso aí paga uma velocidade menor ou não? Só jogo essa ideia para vocês aí. Eu tenho certeza que sim. Verdade, hein, professor? Verdade. Por isso que eu falei, né, professor? Usando os mesmos insumos, né, professor? A mesma tecnologia, né? Está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos de conseguir ajeitar, acertar esses detalhes, né, professor?
Com certeza, com certeza. Ó, o que o Polon está falando um negócio muito legal, né? O É. Polon é o Pode mestre comentar, da professor. Responder aí, plantabilidade aí, pode. ó. Capricho e boa vontade é uma coisa que não se compra e nem se vende. Precisa estar no DNA. É isso. É querer saber fazer. É querer insistir que vale a pena fazer um plantio caprichado. Eu tenho nítido isso aí na minha memória. Agora sim, tem gente que também eu não condeno. Ah, eu tenho uma área muito grande e preciso fechar a área. Essa é o que a turma fala, né? Eu tenho uma área muito grande e eu preciso fechar minha área. Então, se eu não andar a 9 km por hora, eu não vou fechar a área. Cara, você está sabendo como é que está a sua plantabilidade, você está sabendo que você poderia aumentar a sua rentabilidade. Daí, cada um sabe, né, aonde o calo aperta. Tá ok. E o professor também tem uma pergunta aqui sobre as indicações aí de discos e anéis que vem na facaria de sementes. Acho que principalmente no caso de semente de milho. O professor É. tem alguma... Eu tenho, Nestor. Ali é para onde você começar, né? Ali é por onde você Porque, começar. querendo ou não, né, Ó, professor? A gente está escrito também uma sugestão, né? É uma sugestão, né? Não é sugestão. praticamente uma Exato. recomendação, né? Ou então só pode plantar com esse determinado disco e anel, né? É uma sugestão que as empresas Uhum. colocam, né? É lógico que às vezes nem sempre aquela lá é a mais adequada para realmente realizar o plantio. É. Ô Nestor, depois você fala aí como é que você faz. Eu faço assim, ó, para escolher disco e anel, para quem perguntou aí. São duas coisas. Então tem a sugestão lá, tal, nós vamos na peneira. Eu pego, vou lá no Uhum. saco da semente Isso. e coloco Uhum. a semente, né? O disco e Você anel. dá uma balançada assim, ó, Uhum. você vê se a semente está muito solta. Opa, peraí. A semente ela só tem que dar uma pequena dançada ali em cima do furo. Uhum. Se ela estiver fazendo aquele barulhinho de cascavel, aquele chacoalhar assim, você pode ter certeza que vai entrar de duas, vai começar da dupla, né? Então ela está muito folgada. E se você também balançar e ela não mexer ali dentro do furo, você vai ter problema, porque ela vai parar dentro do furo. Às vezes o marteletinho lá, a esporinha não empurra a semente. Isso, então, você tem que colocar e ela tem que ter uma pequena folga Sim. dentro do orifício. E a segunda É. é o anel. E a segunda é o anel. O que que acontece? Você vai lá e você põe na altura do olho assim, você vê. Se ela tiver para fora, né? Se ela tiver para fora, a chance do raspador vir ali arrancar a semente é muito grande, tá? Então, se ela tiver para fora, o que que acontece? Tem que ter um anel mais rebaixado, tá? Essa é a dica. Eu tenho que ter um anel um pouquinho mais rebaixado. Mas ao mesmo tempo, a semente não pode entrar, não posso pegar e colocar um anel muito rebaixado e a semente entrar muito para dentro, principalmente com milho alongado acontece isso, daí entra de duas também, tá? Então tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com essas duas coisas, a posição da semente e depois a profundidade que ela fica, né? Que daí é regulado no rebaixamento do anel. E o professor, falando em disco, em anel, né, professor? O professor acha que vai, eu acho que já avançou bastante, né, a qualidade, né, e a tecnologia em termos de disco e anel. O professor acha que ainda vai evoluir ainda mais, professor? O professor acha que tem muita coisa ainda para mudar em relação aos discos e aos anéis, professor? Tem, claro que tem. Vamos falar assim, de tecnologia nova. Quer ver como tem? E vou fazer uma provocação aqui, Nestor. A gente tem que ser mais curioso. A gente Certo. tem que ser mais curioso. Essa geração mais nova aí do que a nossa, né? Geração mais nova do que a nossa, eu falo para todos os meninos do GPD aqui, nós temos que ser mais curioso e parar de ser robozinho, fazer tudo que nem robô. Nós temos que parar para pensar. O disco que mais vende hoje, quer ver? Ó, vou dar um exemplo. O disco mais vendido hoje no Brasil das mecânicas é o Ramp Pro da JAC lá. Sabe como o Zé Roberto descobriu isso? Ele, Certo. ele ficou olhando uma plantadeira assim, ó, olhando lá o Ah, disquinho girar. Daí ele pegou um canivete e foi lá e certo. fez uma rebarba no orifício disso, como se fosse um escorregador para a semente bater ali e cair dentro do furo. Ah, Ele certo. foi lá e virou e falou assim: rapaz do céu, fez nenhum, deu certo, daí fez. Pegou o canivete, fez no disco inteiro, a semente começou a entrar melhor no orifício. Assim que surgiu o Ramp Pro. Não sei se, eu acho que pouca gente sabe dessa história aí. Hoje é o disco mais vendido que tem, né?
da J-Ace e o Ramp Flow. O que é isso? Certo. Curiosidade do Zé Professor, Roberto. Tem que bater um palma para esse cara ou não? com certeza, né, professor? Com certeza. E o professor, e em outros países, professor, Estados Unidos, talvez, Europa? É mais pneumática, é mais pneumática, viu, Nestor? Não tem Ah, mecânica, tá não certo, tem tá certo. mecânica. Tá certo. E o professor, uma vez, né, teve um produtor que a gente atende, né, e a semente que ele comprou de milho, era, como o professor falou, na mesma sacaria, tinha mais do que um tipo de peneira, né? Mas aí com o disco, né, e o anel, a gente conseguiu, né, ele plantasse também numa velocidade bem devagar, a gente conseguiu fazer uma boa distribuição de semente, Olha que beleza. somente com o disco e com o anel. Interessante, né, professor? Porque a gente pensou assim que não teria como, eu queria já devolver a semente, né? Só que, no entanto, a semente já estava tratada, entendeu? Vai ter que plantar, né? Mas a gente conseguiu, né? Vira e mexe, a gente já chegava lá, acompanhava o plantio, né? Não deixava os funcionários aumentar a velocidade, né? Mas conseguiu ter um bom plantio, justamente só com o disco e o anel. Show de bola. E assim, Nestor, eu falo que a escolha do disco e do anel, nós falamos alguns exemplos aqui, né? E como é que eu escolho o disco e o anel. Isso aí é o coração da máquina. O dosador é o coração da máquina. Então, por isso, para onde a gente vai, a gente leva aquelas esteiras de plantabilidade, né? Que a gente chama de simulador. Para testar disco e anel, aquilo ali é uma maravilha. Eu fico o dia inteiro olhando para a esteira aqui, ó. Eu fico Certo. E é bom, né, professor? Porque muitas vezes mesmo a gente como produtor, né, quando o professor leva esses demonstrativos, dá para ver visualmente como é que funciona, né? Porque às vezes a gente ali fechado não tem a mesma visão de quando vê aberta, né? O Com dosador, certeza, ali a gente dá para ver como realmente funciona ali na máquina no dia a dia, né, professor? com certeza. Ó, um abraço para a Grazi aí também, produtora lá do Sul, lá, viu, Nestor? Você tá bem frequentado sua live aí, viu? Parabéns. Não, ao professor também, né? E o professor? Professor, o professor é muito corrido, né? Tá? Professor, nós já estamos chegando ao final, realmente é um assunto bastante importante, né? Eu gostaria que o Sem dúvida. professor, então, comentasse aí, então, aí, uns recados finais aí, né? Agora que nós estamos à véspera aí de iniciar o plantio. Bom, beleza, Nestor. Primeiro eu gostaria de agradecer, né? Te Eu, agradecer eu, pelo professor, né? convite. Que isso, professor? Eu que fico elogiado em o professor estar participando aqui, batendo um papo pessoalmente comigo, né, com todos os seguidores aí, né. É um prazer enorme ter recebido o professor aqui junto com o nosso canal, professor. Imagina, eu que agradeço mesmo o convite, falar que é um prazer. Eu falei, né, desde que que geralmente a gente está rodando muito, né? Quem acompanha aí, a gente sabe que a gente está rodando muito, mas a partir do momento que eu tô aqui em casa, que eu tenho agenda, eu faço questão de fazer live, porque assim, a gente, primeiro que revê os amigos mesmo que virtualmente, né? Ah, Segundo que a gente leva informação para o pessoal que está agora prestes ao plantio aí. E assim, duas coisas que eu queria deixar claro, que a gente falou aqui na live, inclusive, Nestor, são duas coisas, ó. Preparo da equipe, né? Capacitação e treinamento e manutenção da máquina. São as duas coisas, vamos falar assim, ó, principais, porque quando eu tenho uma equipe capacitada, uma equipe sabendo o que vai fazer, os erros são muito menores. E em relação à manutenção, quanto mais manutenção ou quanto melhor minha manutenção, menos eu vou parar a máquina. Isso aí nós da mecanização chamamos de disponibilidade de máquina, né? Quando eu tenho uma disponibilidade de máquina maior, eu paro menos, o que acontece? Posso fazer meu plantio caprichadinho lá, que eu não vou precisar ficar no campo. É claro que imprevistos acontecem, né? Mas geralmente, se eu tenho a máquina com a manutenção em dia, eu vou parar muito menos. Com isso, eu posso fazer meu plantio caprichadinho, sossegadinho e com uma alta qualidade. ótimo, professor, ótimo. Aí, como o professor falou, né, eu acho que interessante também, viu o vídeo do professor, né,
professor cita, então, que os principais fatores aí que afetam, então, a plantabilidade seria, então, a semente, né? Aí a plantadeira, né? A velocidade de plantio, né? O solo e a cobertura do solo. E a manutenção da máquina. E a manutenção da máquina. Isso mesmo, É professor. isso. É Show isso de aí. bola. Esse, Fazendo o arroz bem feito, né, professor? Nestor, eu de cada 10 treinamentos que eu faço para pessoas de alta produtividade, eu faço assim, o que você faz para tirar uma alta produtividade assim? Os 10 respondem a mesma coisa. Professor, eu faço o basicão bem feito, eu aplico agronomia. Então, não tem mistério. Tá certo, então. Professor, então, prazer estar recebendo o senhor aqui. Se Deus quiser, vamos nos encontrar novamente aí. Se Se Deus Deus quiser, quiser. para conversar sobre o milho aí na véspera da safrinha, tá? E Isso, desejando, então, para todos uma boa safra, um bom plantio, né, professor? com certeza. Boa safra, bom plantio para todos aí. Foi um prazer, viu, Nestor? Então, tá bom, então. Então, boa noite, Brasil.